Em uma incerteza, não seria melhor entrar na bolsa comprando ativo tijolo, levando que isso é segurança, ao invés de ir para a renda fixa? Eu me sinto melhor agarrado em imóveis. Você tem que investir no que você conhece mais do que você se sente bem. Se você conhece imóveis, você se sente melhor investindo em imóveis, né? Então compensa você investir em imóveis. É uma coisa interessante que não existe um investimento correto, né? A carteira, a melhor carteira, tudo é perfil, né? Tudo é controle de risco, tudo é diversificação. E o Warren Buffett fala o seguinte: você tem que investir, né, sempre naquilo que você conhece. Investir numa coisa que você não conhece não compensa. Então, vários desses grandes investidores eles passavam anos estudando antes de entrar numa empresa. O Peter Lynch, por exemplo, ele não se contentava em ler todos os relatórios, né, os trimestrais que tinham para trás, aquela coisa toda, antes de entrar. Ele tinha que conversar com as pessoas, né, que trabalhavam na empresa, com fornecedores. Então, ele conversava com outras pessoas para ver, né, o que eles pensavam, o que eles achavam daquela empresa antes de investir. Então, ele não acreditava simplesmente no que estava escrito no papel. Né? Então, a gente teve alguns casos recentes aí de que o que estava escrito no balanço das empresas, né, e não foi só um caso, foram alguns casos, não era bem aquilo. Né? Então, você teve uma grande desvalorização. Então, dependendo da gestão que aquela empresa tem, o resultado que ele apresenta, ele não tem muita confiabilidade. Então, você tem que investir sempre naquilo que você conhece, né, aprofundar no investimento quando você for investir numa empresa, né, ou alguma coisa mais complexa, ver a atividade, conversar com pessoas, aprender a ler os releases de resultados, os trimestrais, né, de resultado, e conversar com pessoas, ligar no relacionamento com o investidor, tirar dúvidas que você tem com relação os resultados que ela apresentou, conversar com fornecedores de empresas. Então, tudo isso faz parte. Né? Investir em imóveis, ele não é que ele seja mais fácil do que isso, né? Você tem que olhar também região do imóvel, você tem que ver tudo isso, né? Se a gestão do fundo for passiva, né? Se você estiver comprando imóveis. Se você estiver comprando uma gestão ativa, você tem que entender muito bem a estratégia da gestão. Então, cada tipo de investimento você tem que analisar de uma forma, mas todas elas têm que ser de forma bem aprofundada. Você tem que entender aquele investimento que você está entrando, né? Antes de você entrar. É muito melhor, né? Você consertar, né? Você consertar um erro antes de entrar nele, né? Depois que você está dentro do erro é muito mais difícil. Então você tem que pensar bem antes de fazer, né? O capital que você juntou ao longo da sua vida, ele tem um valor muito grande, porque você trocou o seu tempo de vida por ele. Então, antes de você investir dinheiro naquele negócio, né, não investir com dicas de amigos, né, você simplesmente estudar bastante e entender o que você está fazendo. E aí, assim, estudar não significa que você vai precisar tirar uma graduação de contabilidade. Né? Estudar significa entender, né? É você entender qual é o produto daquela empresa, da onde ela gera dinheiro, qual é o processo produtivo dela, qual é a forma que ela tem de dívida, a estrutura de capital. Aí você liga no RI, conversa no RI, faz um call, vê se o cara vai ou não entrar com aquela perspectiva que você está imaginando, qual é o cenário que ele tem para frente. E se você, pô, não, mas eu vou fazer isso tudo com um pequeno investidor para colocar R$ 1.000. Cara, você está treinando, você está aprendendo. Então, se dê a chance de aprender, se dê a chance de entender aquele negócio também, né? Porque às vezes a gente fica achando que é pouco dinheiro que eu vou investir, não vale a pena fazer isso. Mas se você não treinar agora, quando você está fazendo um aporte pequeno, como é que você vai saber isso quando o aporte for grande, né? Ou como é que você vai entender como as coisas funcionam lá na frente? Ah, não, mas eu não tenho tempo para fazer isso. Não tem problema. Pega um fundo que você acredita, um fundo de investimento em ações, estuda a carta do gestor, estuda a forma como ele investe, como ele entende, e aí vai lá e compra a cota do fundo. E aí faz o seu aporte lá de R$ 500, R$ 600 naquele fundo de investimento e faz o acompanhamento com aquele gestor no fundo de investimento. Você não precisa ter ação. Você pode ter uma estratégia. Aquela estratégia faz sentido, você segue e vai aprendendo. Daqui a pouco você está com um portfólio maior, você se deu mais tempo, entendeu como é o jogo, vai lá e compra ação. Né? Se você não quer aprender, se você não quer, acha que não vale a pena, porque você tem uma ação de R$ 10, você ligar na empresa e saber como ele funciona, você está aprendendo, você está investindo em você numa coisa do futuro. E se você não tem tempo, terceiriza. Não tem mal nenhum. Né? Agora, precisa entender, estudar e acompanhar as empresas e acompanhar todos os investimentos. Quando você fala assim, investir em renda fixa, eu me sinto mais seguro amarrado no tijolo, não é bem assim.
Se você entender que você investindo em renda fixa, você está investindo em juro, e quando você investe em fundo imobiliário, você está investindo em imóveis, se você consegue entender o processo de juro, marcação a mercado, curva de juros, você tem uma visão legal, você acompanha lá a nossa amiga Marília, né, lá da Nord Research, é uma pessoa que sabe tudo de renda fixa. Ou você lê, por exemplo, relatórios de gestão de fundos de investimento de renda fixa, né, o FIRF. Você começa a entender como as pessoas fazem operação de taxa, qual é a perspectiva de juro futuro, o que é marcação a mercado. Cara, você vai ter tanta segurança quanto o sujeito que investe lá no mercado de, sei lá, de elétrica. Né? O cara é um analista de mercado que sabe tudo de elétricas. Ele é especialista naquilo, ele sabe ganhar dinheiro com aquilo. A mesma coisa do cara que sabe ganhar dinheiro com boi. O cara sabe ganhar dinheiro com boi gordo, ele compra gado, vende gado, não sei o quê. Ele sempre super seguro fazendo aquilo e não tem a menor segurança em comprar fundo imobiliário. Então, às vezes, é um viés que o investidor tem por conta da cultura que ele adquire, da informação que ele tem acesso, de que como você tem mais acesso e acompanha mais aquele mercado, você se sente mais seguro nele. Então, não dá para separar as coisas com segurança simplesmente nesse ativo, não. Tá? Então, vai com cuidado, vai se dando tempo, vai entendendo como o mercado funciona, vai entrando aos poucos, que no final vai dar tudo certo.